surgiu essa amizade de Célia com a Andréia? Não sei. Até no aniversário do bebê, né? É. Desde janeiro. Que surgiu essa... Desde antes disso. Que a Pamela surgiu com essa amizade com essas filhas dela, assim, de foi chamada pra... E ela tem essa amizade. E ela tem essa amizade hoje em dia, né? Com ela, né? Não sei, então surgiu assim, então... Nunca vi, né? Acho que é de ver.
perder também. O Botafogo tem que perder, e ele só tem que ganhar e ganhar. E não acontece isso no Campeonato Brasileiro. Não. Mas... O Botafogo vai ser campeão, Matheus? Vai. Vai? Vai ter que ser E campeão. beleza, né? Vamos comprar faixa. Até um guri ali, eu vinha subindo, tem um garoto que agora tem um montão de botafoguense. Eu falei, agora o botafoguense está enchendo a Kombi, cara. Tá dando para encher a Kombi. Tá dando para encher uma Kombi. Eu levo na onda, que eles falaram que a torcida do Botafogo não dava para encher uma Kombi, né? Agora... Mas tem um montão de botafoguense aí que eu acho que se ele perguntasse se ele era Botafogo, ele dizia até que ele era Botafogo. Eu sou Botafogo porque eu gosto de futebol. Nego vinha encarnar comigo, eu falei, cara, Botafogo nem para mim fazer feliz não precisa nem ganhar. Só a história dele já faz
Maurício chato, Maurício chato pra caralho, Maurício. Vacilão. Maurício. Tá com martelo? Ô, Felipe. Acho que eu vou dar uma cagada, cara. Aonde? Aqui, ó. É o quê? Felipe aqui, ó, vacilão. Ih, fechou. Foi lá pra Lívia, porque nem quer tomar banho. Lá no banheiro da Lívia, se ferrou. Levou cueca, levou tudo. Levou cueca? É, Felipe? Tu levou cueca pra quê? É, eu levei lá, tomar banho lá em Lívia. Vai tomar banho onde? Tomar banho lá no... Aí que casa. Levou não. Tá lá, tá coçando o rabo, sei lá, já o caralho lá. Já falei no bloco anterior, né? Vamos ver isso de maneira mais clara. O próprio Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro e o hacker afirmam que houve um encontro e que houve orientação para ir para o Ministério da Defesa, tá? Então, essa queixa-crime deve pegar em pontos em que não há consenso sobre as declarações de Delgado. Porque em alguns pontos há uma divergência sim. Vamos chamar o Pedro Figueiredo, que está em Brasília, e tem mais detalhes para a gente das repercussões entre os aliados do ex-presidente da Ô, Júlia, a estratégia desse aliado do ex-presidente Bolsonaro, assim, a oposição de parlamentares, a oposição, assim, agora na parte da tarde, eles estão tendo a palavra, foi uma estratégia de desqualificar o presidente, de avançar novos lugares, vários professores do sistema de justiça e principalmente de tentar ali levantar uma suspeita de que o depoimento dele, as falas dele, teriam conotação política. Então, por exemplo, o senador Flávio Bolsonaro trouxe uma foto do advogado do hacker, né, de Valdo Drogatti, que em 2021 chamou ali para o lançamento da biografia do agora presidente Lula, né, o presidente Lula, dizendo que ele teria fluxo ali para Drogatti. Só que isso foi antes do processo eleitoral de 2022, quando ele confirma ter tido contato com o integrante do bolsonarismo, do Carlos Alberto, do próprio ex-presidente Bolsonaro, com esse intuito de hackear o sistema eleitoral. Então, estão utilizando agora a narrativa, primeiro, de tentar mostrar que esse depoimento dele tem conotação política. Segundo, de que ele é um criminoso, que não é um confesso, portanto que a fala dele não teria ali valor. E terceiro, se ainda assim não for possível, mostrar que o Bolsonaro não tem nada a ver com isso, que ele foi contratado pela Carla Zambelli. Então a estratégia vai nessa linha, como foi mais ou menos a fala do deputado André Fernandes do PL do Ceará, que diz o seguinte: olha, se houve contratação, foi pela doutora Zambelli. Se houve pela Zambelli, o presidente Bolsonaro tem nada a ver com isso. Então é nessa linha que estão se defendendo. Agora há pouco, o ex-ministro de Jair Bolsonaro, Fábio Oligarque, publicou numa rede social que não se pode adjetivar o depoente, no caso do Drogatti, por decisão do Supremo Tribunal Federal, como foi apontado pelo presidente notoriamente se vem condenado em tudo, não se acabei fazendo um comentário e não se pode adjetivar os depoentes notoriamente condenados, contudo, em números daqueles tipos são excessivamente interessados ao presidente Jair Bolsonaro. São hoje isso e uma referência exatamente a essa pontuação da presidência de que os advogados não podem ser feitos por decisão do STF que não permite constrangimento de testemunho. Já a deputada Carla Zambelli disse que a defesa da deputada Carla Zambelli emitiu uma nota que novamente refuta e rechaça qualquer acusação de prática de condutas ilícitas em ou immorais pela parlamentar, inclusive negando as mencionadas pelo senhor Walter Delgatti. E suas versões mudam com os dias, suas distorções e invenções são recheadas de mentiras, bastando notar que a cada versão ele modifica os fatos, o que é só mais um sintoma que foi palavra totalmente vestida de brevidade e credibilidade. Portanto, indo aí justamente os dois posicionamentos justamente nessa linha, que é a linha adotada
pelo turno de Bolsonaro, de descredibilizar o depoimento dos lugares. Júlia. Pedro, informação que acaba de chegar então, confirmada pela nossa Andréa Sadi, haverá novo depoimento de Delgatti amanhã à Polícia Federal. Eu abri o mais hoje falando para vocês que a Polícia Federal queria ouvir Delgatti mais uma vez, que provavelmente seria amanhã. Andréa Sadi acaba de confirmar essa informação porque já houve a convocação por intermédio do advogado do hacker Walter Delgatti, segunda vez. Ontem ele foi ouvido uma primeira vez. Volta amanhã, portanto, a Polícia Federal para um novo depoimento. Otávio Guedes chega mais aqui com a gente. Então, a polícia querendo usar a CPI hoje para esclarecer outros pontos, principalmente esse que a gente falava, que é a ida ao Ministério da Defesa. Bom, Júlio, vou dar uma apurada aqui o que aconteceu, porque ele foi interrogado pelo menos 2 ou 3 vezes já pela Polícia Federal. Mas qual é a questão? A Polícia Federal chegou ao Walter Delgatti por conta da falsificação de um mandado de prisão em nome de Alexandre de Moraes, expedido, né, aquele mandado falso em que o Alexandre de Moraes se prendia, o trote. Foi a única coisa concreta do trabalho de Delgatti, o trote no Alexandre de Moraes. Então, o foco da Polícia Federal, por exemplo, o delegado, naquele primeiro momento, queria saber disso. Como ele entrou no sistema do Conselho Nacional de Justiça, se ele tinha usado a senha de um servidor, se algum servidor tinha auxiliado. Esse era o foco da Polícia Federal. Depois se ampliou ali para, com a história da Zambelli, ele coloca a Zambelli na história e aí vem o desdobramento, o encontro que a Zambelli leva ele até o Bolsonaro. E agora o Ministério da Defesa e a participação dos militares. Agora, Júlio, já era para o Ministério da Defesa ter aberto uma investigação, ter feito isso, porque o advogado dele falou isso tem mais de 15 dias lá no Estúdio I. Ele não falou agora aqui, o Ministério da Defesa não quis investigar. Essa é a verdade. O Ministério da Defesa, fala, Júlia. Não, desculpe, eu estou concordando com você. Pode falar que depois eu entro. Aqui nem papo aqui, você vai falando e eu vou pontuando. Porque não quis investigar, desculpe. Eu e a Júlia, a gente se fala por telepatia, não tem delay com a gente. Mas hoje aqui eu não tenho monitor, eu não estou vendo a Júlia. Eu só estou mentalizando a Júlia, aí fica um pouco difícil. Mas, Júlia, então o Ministério da Defesa, o Lúcio, tem essa visão, que é uma visão do Lula, na verdade, de não querer atrito com o militar, de tentar contemporizar. Mas, muitas vezes, a cegueira deliberada de alguns fatos aumenta a crise e não devela a crise. Então, já é o Ministério da Defesa ter resolvido essa questão da reunião, da colaboração clandestina e criminosa com um hacker. Otávio, então eu vou aproveitar que você está sem o monitor, vou ficar atenta que você está sem o monitor e vou te interromper menos, mas eu estava concordando com você, meu caro, nessa questão sobre o Ministério da Defesa não querer fazer investigação. E a gente trouxe como informação, inclusive, a razão disso, que é evitar colocar a mão no que eles consideram vespeiro. O que o Ministério da Defesa está fazendo? Terceirizando a investigação para a Polícia Federal. Por que eu falo terceirizando? Porque há investigações internas, apurações internas que o próprio Ministério pode fazer. Ao que tudo indica, até fez parte disso. Porque a informação que a gente tem é que não há o registro da entrada de Delgatti lá. Então, houve alguma apuração sobre esse tema. Mas a defesa quer evitar de abrir uma grande investigação e ficar a própria defesa investigando os militares. Eles avaliam que não é estrategicamente inteligente da parte deles fazer isso, que o ideal seria uma força de fora, uma investigação de fora, daí a entrada da PF. Então a PF vai ouvir mais uma vez Delgatti, já ouviu ontem, pelo jeito o depoimento de Delgatti trouxe sim fatos novos, por isso que a polícia quer ouvi-lo mais uma vez, e esses fatos passam pela indicação dessa ida, dessas 5 vezes que ele foi ao Ministério da Defesa e teria se encontrado, inclusive, com o ex-ministro.
Essa omissão do Ministério da Defesa é assim que eu trato, porque já era para ter aberto um procedimento, pode criar até um atrito com a Polícia Federal, que já está tendo atrito, por exemplo, na questão da guarda presidencial. Então é muito ruim isso. E qual outro ministério? Então vamos fazer o seguinte, o Ministério das Minas e Energias não vai investigar o apagão, para não criar atrito com o pessoal ali do setor energético, é um pessoal enjoado, é um pessoal que fica de milindre, deixa a Polícia Federal investigar. Existe isso em qualquer outro ministério? Não. Então por que o Ministério da Defesa não pode investigar supostos desvios de militares? Porque assim, ou você tem uma reforma militar civil ou não tem. Então o Ministério da Minas e Energia não investiga apagão, o Ministério do Desenvolvimento Social também não investiga problemas com Bolsa Família, para evitar melindres ali com o seu público-alvo. Não dá, isso era a mentalidade da transição democrática, em que os militares eram tratados assim com uma espécie de reverência e medo. Não pode ter mau humor na caserna. Não é questão de mau humor ou bom humor. Quem cuida de bom humor ou mau humor, tanto de servidor militar quanto civil, é psicólogo. Papel do Ministério da Defesa é institucional, já deveria ter aberto uma investigação. Bom, acabou, faz menos de um minuto, a CPI que estava ouvindo Walter Delgatti. A relatora Elisiane Gama fez a leitura da ata, vocês estão vendo as últimas movimentações, portanto, na CPI. Já Delgatti, pelo que eu vejo, está um pouco longe para mim, mas Delgatti levantou. Eu não consegui colocar a imagem no telão, não consigo ver melhor, mas a movimentação da CPI com o término aqui, os assessores todos, os senadores levantando e saindo. Acabou a pouco a CPI e, portanto, um depoimento considerado bombástico a ponto da Polícia Federal ouvir de novo amanhã o Walter Delgatti. Queria conversar com o Otávio mais uma vez, Otávio, porque você falava dessa colaboração entre a Defesa e a PF. No caso, eu trouxe informação também de que o Andrei Passos Rodrigues, o DG, o diretor-geral da PF, conversou já com o ministro Zé Múcio faz 2 ou 3 dias e eles falaram sobre essa investigação. Então, a relação está boa, não há um problema de relação ali. Há uma estratégia da Defesa, como eu disse, de terceirizar uma investigação que poderia ser interna para a Polícia Federal. Terceirizar ou se omitir, né? Na minha opinião, terceiriza. Está se omitindo, porque já sabia desse encontro clandestino com um criminoso, com um hacker, faz o menor sentido isso. É uma omissão e que gera mais problemas, porque você já podia estar resolvido esse assunto, agora vira mais uma crise para tentar o governo resolver. Bom, Otávio, terminou então a CPI, mas Delgatti disse que pode voltar ao Congresso com um novo testemunho sobre o caso. O senador veneziano, Vital Ribeiro, mencionou a necessidade de uma acariação entre o hacker e o ex-presidente Bolsonaro. Qualquer pessoa, Vossa Senhoria, se predispõe a voltar a esta casa. Pois bem, eu quero dizer que um cumprimento, dizer efetivamente com respeito que o não é visto por mim como herói, como santo. Absolutamente, o senhor está cumprindo o seu papel, inclusive penso que interiormente, até para se sentir melhor e conhecedor do que haverá, concluindo, senhor presidente, que responder como restaurar as consequências pelos seus atos. Mas, mais ainda, nós temos que, proximamente, tomar a senadora Elisiane Gama as providências e discutirmos sobre a necessidade premente de podermos trazer para acariações todos os mencionados a partir do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, Otávio, é um fato que o senador coloca a necessidade de uma acariação, porque, de novo, há convergência em pontos do depoimento dele hoje com Bolsonaro, mas há divergências. É sobre essas que a acariação pode se debruçar. Bom, assim, Júlia, em qualquer país do mundo já seria um escândalo o presidente se reunir com um hacker, um criminoso. Seria um escândalo em qualquer lugar do mundo, o ministro da Defesa se reunir com um hacker de Araraquara. E agora
o seguinte, não, admito que o presidente recebeu o hacker, né, o criminoso, e que o criminoso foi enviado para o Ministério da Defesa, entrou pelo subsolo e trabalhou ali clandestinamente, dito pelo filho do presidente, confirmado pelo filho do presidente. Esse seria um escândalo em qualquer Forças Armadas de qualquer lugar do planeta. Mas aqui no Brasil é tanto escândalo que é preciso você dizer, não, realmente isso aconteceu. Vamos tentar naturalizar esses encontros. Mas eu não falei de luto, eu não falei para invadir o sistema. Né? Ó, quebrou coisa aqui atrás, Júlia. Então, proteger o próprio da Curioso. Foi um voto da mulher. Eu estava já querendo ver se está tendo notícias, se alguma coisa. Deixa eu explicar ali, ó, aquele tumulto que vocês estão vendo ali, justamente é o corredor da sala onde estava ocorrendo a audiência, né, o depoimento do debate. Então a gente vê o pessoal saindo ali, quebrou um copo, eu tive que ver o que era, Júlio. Otávio, você está do lado do plenário, na saída do túnel do tempo para o plenário ou para o anexo? Só para eu localizar. Descendo, sai na biblioteca, Entendi. Olha só, vai ter uma panorama ótimo, excelente, com o movimento do Senado Federal agora, neste momento, com o término do depoimento do nosso programa. O Otávio mostrava toda a movimentação por trás e está participando do senador de Luciano Brasil na coligação, e que nem na visão do Otávio estaria na coligação, porque já tem tantos elementos de convergência entre o que o Delgado falou e o próprio filho do Bolsonaro falou, como um encontro elaborado lá ida ao Ministério da Defesa, que por favor, mas toda vez que falou de outros absurdos nesses encontros, como o Guto e como o Branco, no ministro Alexandre de Moraes, há necessidade, portanto, de uma caiação. Eu estava aqui falando, mas eu quero pedir, mas você sabe que temos um compromisso com o intervalo no caso. Vamos se intervalar rapidinho, na volta, a gente fala de falta de horário, porque teve um bate-boca com o senador Sérgio Moro e a CPI. Ele divulgou outro criminoso e a gente mostra para vocês daqui a pouco, não sai daí. Meu amor, vamos chamar lá pra casa nova. Ótima ideia. Gostei da patrocínio. Eles têm uma central de monitoramento tradicional que chama Polícia Internacional. Alarmes Vexure. Solicite agora vexure.com.br. A desnutrição, as epidemias e os desastres naturais não escolhem hora nem lugar. Por isso, neste exato momento, as equipes de Médicos Sem Fronteiras estão salvando vidas nos campos mais esquecidos do mundo. As crianças menores de 5 anos são as mais frágeis. Nessa faixa etária, só de desnutrição, milhões morrem por ano. Por isso nós estamos aqui, salvando vidas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Com apenas R$1 por dia, 30 Eu reais por mês, perguntei você a- nos ajuda nos atendimentos médicos a realizar e a fazer campanhas de vacinação. Com a contribuição de cada doador, Médicos Sem Fronteiras está segurando milhões de pessoas. Nós não precisamos de Obrigado, mas eu falo que obrigado não mas se é. você nos ajudar, nós fazemos a nossa parte. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora doe.msf.org.br ou ligue para 0800 941 0808. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. As famílias compartilham tudo, até a gripe. Mas também podem compartilhar o poder de Vick em uma massagem para aliviar a congestão nasal, a tosse e dores musculares. Vick Vaporub, alívio em 2 minutos por até 8 horas. Se a rotina não deixa você acompanhar as notícias do dia, fique informado na madrugada. Edição da meia-noite, o jornal que traz a notícia quente para você terminar o dia cheio de informação e começar o dia seguinte sem assunto. O desafio da prevenção das 18 é o grau de atenção. E muita coisa vai chegando na hora, seja aqui no Brasil, Europa, Ásia, qualquer lugar do mundo. É adrenalina pura. Está sempre ligado na
isso aqui? Isso aqui? Não, foi. Esse aqui, ó. Não dá pra voltar com o tempo. Não. Tá, negócio de fone. Pô, esse fone aqui, rapaz. Eu não vou botar fone não.